Paz do Senhor, igreja, amém. Irmão, hoje está ventando muito, viu? Glória a Deus, amém. Estamos refletindo sobre Lucas 4,6, né? Da qual fala-se da tentação, né? Que Satanás veio tentar a Jesus, da qual também ficou registrado em Mateus 4, né? Uma passagem muito conhecida da igreja. Irmão, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui sobre esse texto que nós estamos lendo, né? E também em 1 Pedro 5,8, né? Vigiais e orais, porque o vosso diabo, o vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Isso tudo, irmão, que nós estamos lendo aqui, nós vamos entender um pouco a forma como Satanás trabalha e também a forma como Jesus nos fortalece para vencer o inimigo de nossas almas. Temos que ter essa plena consciência que vamos ser confrontados todos os dias. Irmãos, vocês já imaginaram? Isso já aconteceu comigo. Quando uma pessoa chega na sua casa, né, para lhe trazer um outro evangelho que não seja esse, você já imaginou se você for uma pessoa despreparada? Né? Eu me lembro de uma situação, eu era obreiro, né, numa igreja, claro que eu não vou dizer qual era a igreja, né? E eu me lembro de uma situação que uma irmã, isso era estudo bíblico, né? Aí uma irmã falou assim: pastor, foram umas pessoas lá, né, na casa dela. Eu vou dizer aqui, mas vocês sabem o que significa, os TJ. Foram lá na minha casa, entraram, dei água, começaram a falar da palavra de Deus e tal, aquele negócio todo, né? E eles falaram muito da Bíblia, não sei o que, né? E eu nesse dia, né, eu perguntei à irmã se ela aceitaria um conselho. E ela falou assim: diga. Aí eu: irmã, a palavra de Deus, ela fala, né, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que mesmo que desça um anjo do céu anunciando um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E Paulo diz, mesmo que nós mesmos anunciássemos outro evangelho além desse, anátema é. Então, irmã, se a senhora aceitar uma pessoa trazer um outro evangelho que não seja esse de Cristo, da sua palavra e dos seus ensinamentos, não receba na sua casa. Não receba porque vão confundir a sua cabeça. Se você não estiver bem estruturada e não entender as coisas de Deus, vão confundir a sua cabeça, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Salvador, né? Eu falei isso, né? E o interessante foi o que aconteceu depois disso. O que aconteceu depois disso foi o que mais me impressionou, irmãos. O pastor, né? E ele não só sendo pastor, mas também o ensinador de ensino bíblico, né? Ele falou assim: não, irmã, pode, tem nada a ver não, irmão. Isso aí é até bom que a senhora ganhe ele para Jesus. Aí eu, né, fiquei calado, né? Fiquei na minha, né? E ele disse para a irmã que não tinha nada a ver, que podia, né? É lógico que eu, né, a minha Bíblia ensina uma coisa, né? Se ele vê de outra forma, o que é que eu posso fazer, né? Já ele disse para a irmã que não tinha nada a ver. Já na minha concepção, o que Jesus me ensinou, eu não devo receber um outro evangelho. Nem na minha casa, nem no meu coração, nem na minha vida, não. O verdadeiro evangelho é esse. Tá entendendo? Esse é o verdadeiro evangelho que nós temos que guardar no coração. Amém? E quando nós guardamos a palavra no coração, é como se nós estivéssemos lutando contra Satanás, irmão. A palavra, quando nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra, irmão, ela é como uma espada. É com ela que nós vamos guerrear. Tá entendendo? Ela é como uma espada, a palavra é como uma espada que nós vamos guerrear e lutar contra Satanás. Tá entendendo? Agora como a Bíblia me ensina, eu jamais vou aceitar um outro evangelho que não seja esse. Eu não passo nem no meu portão. E como a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas encher do Senhor. Se eu sei que ali vai ter contenda e vão se contradizer e não vai ter ali algo que
que vai entrar em concordância, para que eu vou começar aquilo? Que eu sei que não vai me edificar. Se eu chegar para pregar o evangelho para essa pessoa que é TJ, não vai aceitar. Então por que eu vou aceitar o evangelho? O evangelho não, a forma como ela interpretou a Bíblia, né? Porque nós, cristãos, nós temos a inspiração e a revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós cremos no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convenceu. Aí está o diferencial, né? Amém? Que nós venhamos ter essa consciência que nós estamos lutando, irmão, nos dias de hoje, não é brincadeira. Satanás, ele quer chegar nas casas das pessoas para confundir as pessoas e não crer no verdadeiro e no genuíno evangelho, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para o próximo vídeo?